que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre as nossas vidas, seja derramada sobre a sua vida. Amém. Hoje eu vou ler uma passagem que tem no Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 em diante. Salomão, o Senhor, a aliança de Deus com Salomão. O Senhor faz uma aliança com Salomão. Salomão constrói o templo. E depois de executado com sucesso, à noite o Senhor aparece a Salomão. No versículo 12. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Ou seja, eu ouvi a sua oração e Deus ouve o que vem de dentro da nossa alma. Ele ouve a nossa oração. É tão bom saber que o nosso Criador, Ele ouve aquilo que você fala lá no seu profundo. Você não pronuncia nada nos seus lábios, mas você está ali conversando com o Senhor e Ele ouve. Veja bem, o Senhor é tão grande, que Nabucodonosor, Deus ouviu o que ele pensou. O que será? Eu sou rei e aquela coisa toda. E o que será depois disso? Aí o Senhor vai e revela para ele em sonho aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, os braços e o peitoral de prata, que era bronze, e os pés os pés eram de barro e ferro, as pernas eram de ferro, aquilo. E aí cada coisa ali simbolizava o que ia acontecer. E a pedra que era lançada não por mãos de homens, aquela pedra que é lançada e atinge os pés daquela estátua e ela é esfacelada. Esfacela barro, ferro, bronze, prata e ouro. Vira pó. E aquela pedra que destruiu aquela estátua, ela se transforma numa montanha que ela abrange toda a terra, que é o reino do nosso Deus. E a pedra que Deus lança é Jesus, para destruir os reinos da terra e ali prevalecer o reino de Deus, o reino eterno, o reino de amor. Mas aqui, o Senhor ouviu a oração de Salomão. E ele disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Ele disse: eu aceito como templo, porque Deus, ele é tão grande que ele não habita em templo feito por mãos de homens. Mas ele aceitou que aquele lugar fosse o lugar de sacrifício. Aí o Senhor disse: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Veja bem, ele está mostrando aí que ele tem o governo, o domínio sobre o clima. Se ele parar de enviar chuva, que molha a terra e que faz a terra brotar, as sementes brotarem, e alimenta o homem, é ele quem manda. E aí ele diz: se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, aqueles gafanhotos que chegaram lá, para vocês terem uma ideia como ele manda mesmo o gafanhoto, lá no Egito, quando Faraó não permitia que o povo de Deus
saísse, fosse liberto. E aí o Senhor mandou uma nuvem de gafanhotos que consumiu tudo, foi destruindo tudo que tinha de plantação. Ele tem o domínio sobre isso. Ou então enviar a peste entre o meu povo. Nós sabemos, né? Isso pode acontecer. Nós estamos vivendo uma situação, a peste, este vírus, esta pandemia. Aí o Senhor disse que se ele fizer isso, e olha que Deus é o puro amor, ele ama tanto que às vezes precisa de fazer isso. Aí como estava precisando, havia necessidade de acontecer isso, aí nós estamos vivendo isso. Aí ele disse, mas se quando estiver acontecendo isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, porque nós estávamos sendo o verdadeiro Deus de nós mesmos, autossuficientes, ou eu sou o máximo, eu posso tudo. Aí hoje quem pensava assim está pelo menos em dúvida, porque mesmo tendo tudo, porque Deus é tão misericordioso que não está acontecendo aquilo que os comunistas estavam prevendo. Destruição total da sociedade. Tudo destruído. A fome, a miséria, o povo morrendo de fome, um comendo os braços dos outros. Que era isso que eles estavam torcendo. Aí Deus não permitiu que acontecesse isso. Bem que nós merecíamos, mas a misericórdia do Senhor não permitiu que acontecesse aquilo que os comunistas queriam, porque ficava facílimo de tomar conta de todos nós, de ter o poder sobre o povo com fome. Aí eles iam ter mais controle, que é isso que eles querem. Mas não vão conseguir, não. Tem gente orando, viu? Tem gente orando. E tendo gente orando, o caos não vai se instalar. Porque Deus tem misericórdia de nós. Inclusive de você que está torcendo que a coisa aconteça para poder você ter o domínio de novo sobre nós. Já enganou muita gente, já seduziu, já enganou, já fez a cabeça de muita gente, viu? Fez lavagem cerebral com os jovens, já fez muita coisa. Quis tirar a inocência das crianças, ainda está batalhando, porque você deixou umas ramificações que Deus vai cortar todinho. Vai tirar o poder total das ramificações que você ainda deixou e vai saindo todo o mal. O mal vai sair, viu? Não vai prevalecer, não. Mas ele disse que quando estiver acontecendo todo esse tipo de falta de graça, por isso que eu gosto tanto de desejar que a graça do Senhor nos alcance. É porque quando a pessoa está numa situação de desgraça, ou com fome porque não veio chuva e os gafanhotos consumiram tudo sobre a terra, ou com peste, com doenças que nos apavoram, que nos causa terror. Então, mas quando estiver acontecendo isso, se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar a presença do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, deixar de cometer os pecados que estávamos cometendo, aí o que vai acontecer? O Senhor disse: eu ouvirei dos céus. Ele ouvirá o nosso clamor, o nosso gemido, o nosso pedido de socorro. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, aqueles pecados que você se arrependeu. Ele vai perdoar aquilo que você se arrependeu de fazer. E aí o Senhor disse: sararei a sua terra. O Senhor vai nos sarar. O Senhor vai sarar todo aquele que se humilhar, orar, buscar a presença do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Ele vai nos sarar. Ele vai nos perdoar.
Ele vai mudar a nossa história. E tudo aquilo que estava preparado contra nós, que o adversário tentou contra nós, eles não vão prevalecer. O mal não vai prevalecer se você e eu, se nós recorrermos a Ele, a Deus, ao autor de nossas vidas. Tem solução, sim. Busque a face do Senhor. Reconheça o seu erro. Prostre-se diante do autor de sua vida. Prostre-se diante do nosso Pai. E Ele vai nos ouvir. E Ele vai nos perdoar. E Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai transformar a nossa tristeza em alegria. E no momento da alegria, nós não vamos nos desviar dele. Não é isso? Quando tiver tudo muito bem, quando Deus tirar até o último vírus, tirar a última peste, não sobrar mais nenhum vírus, nem para fazer vacina. Aí nós vamos glorificar a Deus todos os dias de nossas vidas. Como? Amando a Deus acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Do jeito que você se ama, ame o seu próximo. E que surja agora um novo tempo, um tempo de amor verdadeiro a Deus, de valorizar o que tem valor, a vida, a comunhão com o seu Criador, o amar, o servir. Nós estamos aqui com um propósito. Vamos fazer aquilo que apraz ao Senhor, que traz alegria no coração de Deus. Vamos viver esse novo tempo que Deus tem para nós. Um novo tempo Deus tem para nós, que confiamos e esperamos nele, que nos arrependemos, que queremos mudança total, mudança, nascer de novo mesmo. Deixar de sermos omissos, chegarmos para o líder da igreja, o pastor, e orar por ele, clamar a Deus pela vida dele, para Deus dar forças a ele, para que ele só fale aquilo que vem da palavra de Deus. E o que não vier da palavra, ele não consiga falar. Para que ele seja abençoado pela presença do Espírito Santo de Deus. Orar para que Deus guarde a vida dele, para que ele não caia em tentação, para que ele tenha uma vida digna, santa, diante de Deus. Aí vamos agora para o nosso lado político. Vamos pensar antes de votar. Não é porque fulano é bonitinho que eu vou votar nele. Não. Quem é essa pessoa que eu vou votar? Quem é essa pessoa? Não é o que a mídia diz que ele é, não. Porque a mídia vai dizer que ele é o máximo, é perfeito. Procure saber da história dessa pessoa. Será que esse homem realmente nunca respondeu a processo? Aí hoje nós temos acesso para botar o nome da pessoa e ver se tem algum processo que a pessoa responda. O que é isso que ele está respondendo? Que processo é esse? Porque hoje em dia você pode ser processado se você estiver fazendo uma coisa certa. Também tem isso. Você vai saber que processo foi esse. Aí, peraí, o processo era porque ele estava defendendo a palavra de Deus? Ah, então esse homem merece a minha confiança. Aí não, ele está processado porque ele fez alguma coisa errada mesmo, cometeu um crime. Esse homem não pode ser meu representante. Ah, esse homem até que ele não respondeu nenhum processo criminal. Mas esse homem, ele não crê em Deus? Eita, esse homem ele vai decidir coisas totalmente contrárias à vontade de Deus. Então eu não quero que esse homem me represente.
Então, o povo de Deus tem que ter cuidado com quem está votando, com quem está votando. Olhe, peraí. O que que esse homem já... Peraí, vamos ver o que que esse homem já fez. Esse homem já teve alguma função política? Teve. E o que foi que ele fez? O bem ou o mal? Ele agiu, ele defendeu o certo? Então, esse homem merece minha confiança. Ah, não, esse homem se corrompeu? Ai, não, eu não quero esse homem para me representar. Porque nós sabemos, principalmente, quem vai fazer as leis. O legislativo. Cuidado com quem você está votando no legislativo. Como foi que essa pessoa chegou lá? Foi comprando voto? E esse dinheiro, de onde foi que veio? Ele está agora se comprometendo com quem? Tudo isso precisa se saber para votar. Aí a pessoa diz, não, então assim eu não vou nem votar. É perigoso não votar. Porque se você não vota, quem vota pode votar errado e você vai ter que suportar aquela pessoa te representando. Então não podemos ficar omissos. Mesmo quando eu estiver liberada para não votar mais, quando eu estiver bem velhinha, mas eu vou votar pelos meus netos por causa disso. Pensando nos meus netos, nos meus bisnetos. Aí eu vou lá, com todo sacrifício, votar contra o mal. Contra o mal. Eu tenho que votar contra o mal. Porque se eu ficar omissa, fazendo crochê, o mal vai ganhar. É por isso que nós estamos vivendo agora, isso que estamos vivendo. Numa sociedade corrupta, com políticos corruptos à frente, sofrendo leis terríveis, corruptas, sofrendo agora, correndo o risco de fecharem as igrejas, porque nós votamos em pessoas que não têm compromisso com Deus. As igrejas não, aqui a gente só vai orar. Ninguém vai fazer nada, ninguém vai se manifestar em nada aqui. Aí aconteceu isso. Aconteceu isso. Quem é que está nos representando hoje? Nós temos que jejuar e orar para Deus desconstituir todos os corruptos que ainda estão no poder. Saqueando, batalhando para poder a Lava Jato acabar. Acaba com isso, abafa, 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 senão vai estourar em fulano. Abafa, abafa. Não. Nós não queremos que abafe. Nós queremos um país limpo. Um país que ore. Um país de homens tementes a Deus no governo, no executivo. Também só homens tementes a Deus no legislativo, fazendo leis que respeitem a Deus, que protejam as nossas crianças, os nossos jovens, os idosos, o homem de bem. Que o homem de bem não fique fechando os olhos dos filhos quando chegar num lugar público, para o menino não ver cada coisa terrível. Não, mas a censura é livre. De quê? Escrava de Satanás? Que liberdade é essa? Quero não. Eu quero andar livre. Eu quero poder ficar em paz, sabendo que o meu netinho não vai e minha netinha, eles não vão presenciar nada irregular. Nada que entristeça o coração de Deus. É isso que eu quero. Eu quero uma nação abençoada por Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Feliz a nação que o líder se dobre diante de Deus e não diante dos homens. Que Deus faça com que os nossos líderes não se dobrem diante das circunstâncias para permanecer no poder. Cuidado com a mão pesada de Deus. Deus, quando constitui um homem,
porque quer dar aquela confiança, como ele fez com Salomão. Aqui, essa aliança que ele fez com Salomão, continua, e eu vou ler para vocês. O Senhor disse, então ele disse, e sararei a sua terra, se obedecer, se humilhar, se orar, se buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Aí o Senhor disse, que ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Aí ele continua no versículo 15. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja meu nome para sempre. Leia-se esse templo, este templo, para ser dele, para ele habitar em você e você nele. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Todos os dias de nossas vidas, os olhos do Senhor estarão atentos a nós, todos que o buscamos. E os seus ouvidos ali, olha, o que ela está me pedindo? O que ele está me pedindo? Atento para atender o nosso clamor, para guardar o seu filho, para nos abençoar com a presença dele, para derramar graça sobre nós. Aí ele disse que tudo isso vai acontecer se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi. Deus explicando para Salomão. Fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos. A palavra de Deus não muda. O estatuto do Senhor está aqui. Guarde esta palavra no seu coração, para que você não venha a se desviar do caminho que leva para a vida. Só há um caminho, o único caminho, é pela cruz. É por Jesus. É por aquele que morreu por você e por mim, porque nós já estávamos condenados à morte eterna. E o Senhor mudou a nossa história quando enviou Jesus. Então, todo aquele que anda no caminho e que anda na porta estreita, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, terá vida eterna e terá uma vida ótima aqui na terra. Fazendo tudo segundo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos. Nós devemos guardar a justiça do Senhor. O mundo está injusto. É uma injustiça só. A nossa justiça está completamente injusta. Também confirmarei o meu trono, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo, não lhe faltará sucessor que governe Israel. Porém, olhe só, primeiro o Senhor disse, o que faria? Ouvirei suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, se você obedecer aos estatutos do Senhor e andar segundo o juízo de Deus, obedecendo a Ele. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Entendeu? Lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei o meu nome,
e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? Por quê? Por quê? E a resposta será: dois pontos. Porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses. Os adoraram e os serviram. E olhe que esses outros deuses não é só idolatria, não. Não é só idolatrar um ídolo, não. Um Deus feito por mão de homem. Não é, não. É quando você endeusa o dinheiro, os seus bens, as bênçãos. Quando você endeusa as bênçãos e você coloca ela acima do abençoador, aí acontece todo esse mal. Porque você tira os olhos do Senhor, do autor de sua vida. Você tira os olhos e vai olhar para o que ele te deu. E vai adorar aquilo que ele te deu. E vai fazer coisas que desagradam a ele. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Nós só temos duas escolhas. Uma é a vida. E a outra escolha é a morte. Não tem meio termo. Não tem meio cristão, não. O morno, ele vomita. Então tem que entender isso. Deus convida o nosso Senhor, ele convida você hoje à reconciliação com ele. A mudança total de vida. A entrega total ao Senhor. Se entregue à vida para que você viva. Olha aqui, no livro de Joel, 2 versículos. Livro de Joel, capítulo 1, versículos 13 e 14. Chamado ao arrependimento, é o título. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Diante do Senhor, ninguém se oferece mais. Ninguém se entrega mais. Vamos, sacerdotes, líderes, vamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que haja entrega, libertação, perdão através do arrependimento. Proclamem um santo jejum e convoquem uma reunião solene. Vamos nos reunir mais diante de Deus. Quando chegar na igreja, vamos adorar a Deus e não assistir um culto. Vamos adorá-lo. Vamos nos tornar um só espírito nele, para que ele venha sem demora e sare a nossa terra. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor.
Vamos clamar ao Senhor pela infinita misericórdia dele, porque o mundo jaz no maligno e muitas pessoas nós estamos vendo caminhando para a morte, até pessoas que nós amamos muito, e estamos vendo que a pessoa está com a venda nos olhos e não vê a verdade diante delas, preferem a mentira. Até quando? É uma vergonha isso. Olha só o que o profeta Joel falou. Meu Deus. Ele diz no versículo 5 em diante aqui do capítulo 1. Ele disse: acordem, beberrões, e chorem. Pessoas que se embriagam não só de vinho, de bebida alcoólica, mas se embriagam do lixo que está no mundo, da imundície, da distorção de valores. Estão enlameados, sujos e achando que é normal. É normal negar a Deus. É normal negar você mesmo. Dizer, não, eu não sou essa pessoa, eu sou outra pessoa. Porque eu quero ser outra pessoa. Beberrões, acordem e chorem. Chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, o Senhor diz, poderoso e inumerável, uma seita, um descaminho, uma ideologia invadiu a cabeça. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras, o Senhor disse. Distorceu a cabeça dos meus jovens, das minhas crianças. E destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Aquilo que já existia, aquela árvore que já era do Senhor, foi descascada e lançada fora suas cascas. Colocaram até na cabeça das pessoas que já sabiam da verdade, de que a mentira era mais agradável. Ah, você perdeu foi tempo acreditando na verdade. Não me vem acreditar na mentira, que a mentira, ela é engraçada. Aí a pessoa se embriaga, se droga, adultera, dá bem muito mesmo, dá toda a força para a carne, o que ela quiser faz. Solte a franga. Ainda tinha até uma frase que dizia isso. Fulano, saia do armário. Venha pro inferno. Saia do armário. O inferno está queimando aqui, lhe chamando. Vem não? Oh, meu Deus. Lamentem. Assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamentem assim. A noiva do Senhor, no lugar de estar ornamentada, preparada para receber o seu noivo. O noivo já morreu por você. O noivo já preparou o lugar para você. O noivo santo, limpo, puro, imaculado. E a noiva toda suja. Suas vestes já não são mais brancas. Nem liga mais para o azeite, para o Espírito. A noiva do Senhor, a igreja do Senhor, está suja, pintada de preto, com as luzes apagadas, com pessoas pensando que está adorando a Deus. Uns até querem, mas quando chegam lá é tudo escuro. Tem gente que entra lá querendo deixar a droga, querendo deixar o álcool,
mas não encontra sacerdotes que despertem, que acompanhem aquela pessoa para sair do álcool, das drogas. Não, pelo contrário. O sacerdote lá está dizendo que pode continuar na lama. A igreja está suja, a igreja do Senhor. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e libações. Só dão dinheiro, mas não se entregam. Dão o dízimo, mas não se dão ao Senhor. Você não se entrega, você dá o dízimo. Oh, meu Deus, como a igreja está. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. Oh, meu Deus, os campos foram arrasados e a terra está de luto. Oh, meu Deus do céu. No 11 ele diz: fiquem envergonhados, fiquem à vontade para ficar envergonhados. Nós devemos ficar envergonhados do que é hoje a nossa igreja. Omissa, permissiva, tudo pode. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. A igreja do Senhor está esfacelada. Até dentro da igreja do Senhor tem gente comunista. E vocês sabem qual é a ideologia do comunismo. É a negação de Deus. É a extinção da humanidade. É a separação, a fragmentação da sociedade. Fragmentar, separar, dividir em grupos, porque fica mais fácil de alcançá-los. Você fica mais fragilizado quando você não está no mesmo coração. Se até dentro da igreja tem gente que pensa que é melhor ser da esquerda, dentro da igreja tem gente que ainda pensa que é melhor ser da esquerda. Já aconteceu de eu enviar uma mensagem a uma pessoa que eu sei que essa pessoa tem certeza que está fazendo certo. Está ali indo para a igreja, entregando seu dízimo, fazendo tudo ali. Mas ele continua concordando que vamos aceitar que essas ideologias, porque a evolução, né, gente? Vocês têm que entender que é a evolução. E outra coisa, se você for contra isso, é porque você é preconceituosa. Você é preconceituosa ou você é uma cristã? Eu digo, bem, eu sou cristã e Cristo ensinou que eu devo falar a verdade, que eu devo conhecer a verdade que liberta. Essa verdade que liberta está dizendo que eu tenho que dizer o que está errado. Eu não posso me calar, só se cortarem a minha cabeça. Mas enquanto eu tiver boca para falar, eu tenho que dizer a verdade. Ah, mas assim você vai atingir. Algumas pessoas vão ficar chateadas com você. Mas eu tenho que dizer a verdade para essa pessoa, porque eu quero que essa pessoa seja salva. Eu quero que essa pessoa tenha a vida eterna, eu não sou egoísta. Então, eu não posso ficar em cima do muro. Não é lugar de cristão em cima do muro. Assim diz o Senhor. Não adianta você dizer que você está buscando ao Senhor, que você quer obedecer a Deus, mas você não quer se arranhar. Para você não se arranhar, você não quer dizer a verdade para a pessoa. É melhor eu não dizer, outra pessoa diga. É você que tem que dizer. Ah, mas essa pessoa vai ficar chateada comigo. Peça para Deus te dar o discernimento para você dizer a palavra certa. Primeira coisa que você vai explicar para essa pessoa.
eu amo você, ao ponto de dizer a verdade para você, para que eu não responda pelo seu sangue. Olha aí a passagem do atalaia. O atalaia tem que avisar. Deus, ele deixa bem claro isso, que aqueles homens, eles tinham que dizer a verdade. Ele disse, se alguém tem que ficar vigiando, se alguém tiver errado, você sabe que aquela pessoa cometeu um erro, você não vai, ei, fulano, vem cá, olha, fulano fez isso. Não! Você vai chegar para a pessoa que você ama e você vai dizer para ela, fulano, pare de fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que você não deve fazer isso. Pare, fulano. Sabe o que acontece se você continuar fazendo isso? Você vai ter morte eterna. Fuja desse pecado. Quer que eu ore por você? Eu vou jejuar por você, eu vou orar por você. Vamos orar juntos. Vamos e orar. Senhor, liberta esse meu irmão, esta minha irmã. E orar pela pessoa. Clamar a Deus pela pessoa. Não pode concordar com o pecado. Não podemos fazer isso. Quando você faz isso, essa pessoa será liberta. Se Deus quiser, essa pessoa será liberta. Essa pessoa vai ter a oportunidade de ter a vida eterna com você na glória. E uma vida muito boa, verdadeira aqui na terra. Uma vida com sentido, com sabor. Agora, se esta pessoa, mesmo você tendo falado, não aceitar a verdade, eu prefiro a morte. Não, eu prefiro a morte. Eu prefiro. Aí a pessoa escolheu a morte. Você não vai responder pelo sangue dela. Quando você chegar diante do Senhor, você não vai responder pelo sangue dela, porque você não se omitiu. Você falou com todo o amor. Porque você não deixa de amar a pessoa porque está falando a verdade para a pessoa. Você não deixa de amar essa pessoa. Você não vai repudiar a pessoa, mas você vai repudiar o pecado. O pecado você não aceita. E ponto final, não tem vírgula. O relativismo é a vírgula. No entanto, portanto, todavia, não sei o quê. Aí vamos lá e a gente permite, por quê? Porque aquela pessoa é muito boa, porque aquela pessoa, ele é meu filho, ela é minha filha, ela é minha neta, ele é o meu neto. Peraí, nós temos a obrigação de falar a verdade com todo o amor, de mandar uma mensagem para a pessoa e dizer, eu só estou mandando porque amo você e quero viver eternamente com o Senhor na glória e você também, quero isso para você. Ponto. Se você fala para a pessoa não quer saber, você não vai responder pelo sangue daquela pessoa. Aquela pessoa preferiu a morte eterna, mas você não vai responder por isso. Mas quando a igreja se omite, ou então permite, tem igreja tão permissiva. Ah, tá, a pessoa diz um palavrãozinho aqui, um palavrão ali, outra coisa, a bebida é lista, a bebida que ele é lista, a droga é lista. Se a droga é lista, também não vamos aperrear demais essa pessoa vai deixar de vir à igreja. Não, essa pessoa não vai deixar de ir à igreja, você vai orar pela pessoa. Se a pessoa deixar de ir, você vai lá na casa dessa pessoa, você vai dizer, irmão, eu amo você, irmão. Mas é porque o álcool é lícito para o mundo. Mas o mundo jaz no maligno, caminha para a morte eterna. Eu quero você para a vida. Fica comigo. Não vai não, irmão. E não precisa ser o pastor para chamar, não. Todos nós, como membros da igreja, temos obrigação, tanto quanto o pastor, de buscar aquela ovelha que estava ali, que deixou de vir à igreja. Mas a igreja do Senhor, ela tem que ser iluminada. Tem que ter luz para quem vem das trevas consiga encontrar a luz. E não tudo no escuro. Não, tudo é permitido. Não. O Senhor está cobrando isso de cada um de nós. De sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Para começarmos a abençoar o templo, lá onde nós nos congregamos. Abençoar como? Falando com o pastor. Um grupo bom da igreja se reunir. Pastor,
é o seguinte, até hoje, essa igreja estava permitindo isso, isso, isso e isso. Mas isso não agrada a Deus. Tem aqui na Bíblia, ó, na passagem tal diz isso, na passagem tal diz isso, pela Bíblia Sagrada. Por isso, pastor, nós estamos dando força ao Senhor, para o Senhor, ali na frente, no púlpito, o Senhor dizer que pecado continua sendo pecado. E que esse lugar, o templo, ali na igreja, é o lugar onde o Senhor vai falar a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam daquela palavra. Para que as pessoas que cheguem ali com sede saiam realmente com a palavra de Deus neles, saciados por Deus, pela presença de Deus. Então, menos brincadeira e mais palavra. E aí, falar isso. Quando a gente quiser, aí a gente vai na casa do pastor, ou então o pastor vem na nossa casa e a gente brinca com santidade, porque essa história de se reunir fora da igreja para fazer tudo que não presta, porque não está dentro da igreja, o Espírito Santo de Deus está em você. Ou não. Porque se tiver em você, quando você se reunir na sua casa de praia, no seu apartamento, vai haver santidade do mesmo jeito que dentro da igreja. Ou não. Se a resposta for não, converta-se. Converta-se ao Senhor, porque é chegada a hora da conversão. É tempo. Prepara-te. O grande dia está próximo. Nós devemos estar preparados. O sangue da pessoa que me ouviu agora, eu não vou responder por ele, não. Porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou falando que só tem uma forma de você ter a vida eterna. Se você se arrepender dos seus pecados e você voltar-se para Deus, pedir forças a Ele e andar com Ele. Aí você terá a vida eterna. Por isso, esse chamado ao arrependimento, que está no livro de Joel, no capítulo 1, é bom ler todo, você vai ficar um pouco arrepiado, é grande, assim, é pesado, a palavra é pesada, por isso que eu fui lá só no chamado do arrependimento, porque é muito pesada a palavra aqui, é pesado. Eu fiz algumas leituras aqui. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho. E aí vai. E aí vai. Ele aqui retrata o que é uma vida sem Deus. E o resultado dela é terrível. É terrível o resultado dela. É terrível. Se quiser ler todo, é muito bom. Joel, capítulo 1. Leia todo. Se você quiser se aprofundar, aí você vai entender como é importante o arrependimento hoje. Mudança de vida hoje. Quem fala tem até um programa, Mudança de Vida Hoje. Cleo, a pastora, a bispa Cleo. Mudança de vida hoje. Ela fala sobre isso. Porque tem muita gente deixando para amanhã, se converter amanhã. E o que eu quero dizer para vocês? A mudança que Deus quer na sua vida é o arrependimento de pecado. Se você buscar o abençoador, você será extremamente abençoado por Deus. Abençoada por Deus. Extremamente. De forma que você, nem coisa que você nem acredita vai acontecer na sua vida. Se você andar com Ele. Se você olhar para Ele, você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você vai ter que mudar hoje a sua postura. Hoje. Se você bebia, não beba mais bebida alcoólica. Seu fígado não precisa. Ele vai agradecer muito. Você não precisa de bebida alcoólica. Ela faz o quê? Ela desmancha seu fígado. Ela esfacela seu fígado. Toda droga corrói o cérebro.
toda droga, lícita e ilícita, leva à morte da pessoa que se droga e destrói toda a sua família. A droga. Então, se você se drogava, hoje, não se drogue mais. Qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Se você adulterava, está adulterando até agora, hoje, não adultere mais. Se você roubava, não roube mais. Pare hoje de roubar. Mas se você só furtava, que ninguém via que você estava tirando, você não estava com a arma, a diferença do roubo para o furto é esse. Então, se você furtava e ninguém via, a partir de hoje, não furte mais. Se você dava vazão à carne e você cometia abominações contra a sua própria carne, contra o templo do Espírito Santo, hoje não faça mais. Faça com que o templo do Espírito obedeça ao Espírito. Diga, Senhor, me lave com o seu sangue, me purifique com as suas águas da fonte de água viva, para que a partir de hoje eu seja liberto do desejo de cometer pecado. Me liberte da insatisfação que Satanás tem colocado em mim. Para a partir de hoje eu não cometer mais nenhum pecado, que você sabe o que é pecado. Você sabe. O Espírito Santo te diz. Você sabe. Então, tudo que você fazia contrário à vontade do Pai, que ia contra a palavra de Deus, não faça mais. A partir de hoje, mudança de vida agora. E eu não estou dizendo para você que se você mudar de vida agora, você vai ficar rico. Não. Pode até ser que a riqueza corra atrás de você. E faça bom uso dela, viu? Faça bom uso dela. Amando ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então você vai saber fazer bom uso dela. Comprar um monte de rede e dar para as pessoas pescarem. Ser fonte de emprego para outras pessoas. E dar o peixe ou o pão, quando for preciso, para aquela pessoa que não consegue nem segurar a rede, de tanta fome que está passando. Aí você dá o pão, mas dê o pão e já dê a redinha. A pessoa não ficar mal acostumada. Você dá o pão e já dá a rede. Pronto, coma. E quando você estiver fortalecido do alimento, vá pescar. Não é aqui um carrinho de lanche para você ir vender lanche. Tá aqui, ó. Vou dar até o dinheiro para você comprar os primeiros os materiais para você começar a fazer cachorro-quente. Um exemplo. Mas faça bom uso do seu dinheiro. Deus vai lhe instruir. Você está buscando o Senhor, Ele vai inspirar você. É Ele que está governando você, então Ele vai lhe dizer como é que você faz. E você vai ter em abundância. Fique tranquilo. Mudança de vida para você ter a vida eterna. Primeira coisa que você vai procurar, a vida eterna. Aí as demais coisas vêm. Vem mesmo. Mas nós precisamos entender que só tem um caminho que leva para a vida. É a cruz do Calvário. É você pegar a sua cruz, como Jesus Cristo disse, e segui-lo. Começa pesada, aquilo que eu lhe digo. Ela começa pesada. Renunciar ao pecado não é brincadeira, não. Acaba sente. Sente porque sente. Sente mesmo. Quem está acostumado com o pecado, que deixa o pecado, é uma cruz. E é pesadona. Mas quanto mais você se aproxima do Senhor, mais leve ela vai ficar. Ela vai ficar como uma pluma, você nem se lembra mais dela. Ela deixa até de ser cruz. Ela fica sendo, instrumento de salvação. Que respeito que eu tenho com a cruz do Calvário.
Por isso que a minha cruz, por mais que eu achasse pesada, não era tão pesada como a do meu Senhor, que carregou com as costas toda rasgada de açoites. Ele ainda colocou em cima das feridas a cruz por você e por mim e levou até o Calvário. E lá no Calvário, quando ele chegou, ele foi pregado nela. E ele ficou nela até o seu espírito voltar para o Pai. Por você e por mim. Então vale a pena você renunciar a esse pecado. Amém? Vamos orar. Senhor da minha vida, amado de minha alma, eu te agradeço pela tua visita hoje, pela palavra que o Senhor nos deu. Palavra dura, Senhor. Palavra difícil de ser falada. Mas é a tua palavra. E eu não posso fugir da tua palavra, Senhor. E nem quero, Senhor. Eu quero te obedecer. Não me custa, Senhor. Não me custa, Senhor, te obedecer. É agradável para mim, Senhor, te obedecer. Me dá paz. Depois que eu cumpro, Pai, essa missão diária, Pai, eu fico tão aliviada, tão feliz, porque eu já fiz. Aí o dia, ele tem mais sabor para mim. Depois que eu entrego, mesmo que seja uma palavra difícil de ser falada, mostrando que, se não houver arrependimento, haverá morte eterna. Mostrando que o povo de Deus tem que ter uma postura de povo de Deus. As vestes da noiva estão sujas. A tua igreja está suja, Senhor. A tua igreja está cheia de coisas erradas, Senhor. A tua igreja, Senhor, se deixou levar pelo mundo. Pai, tem compaixão de nós. Perdoa a tua igreja, Senhor. Nos purifica, meu Pai, com as tuas águas, com as águas do teu Espírito. Nos lava, tira, meu Deus, toda a sujeira dos ouvidos, dos olhos. Vai tirando, vai lavando, Senhor. Oh, meu Deus. Derrama do teu sangue, Pai, sobre nós, sobre a tua igreja. Derrama, Pai, da tua graça sobre a tua igreja, para que possamos ser luz do mundo e sal da terra. Que possamos dar sabor à vida de outras pessoas que estão desesperadas, sem esperança, Senhor, porque não te conhecem. Oh, meu Deus, usa-nos, ó Pai. Usa a tua serva e usa todas as pessoas que estão me ouvindo agora, que elas sejam instrumentos de salvação para outras vidas. Que esta palavra, meu Pai, alcance, Pai, aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Que a tua palavra chegue até os confins da terra, em lugares mais distantes. Que a tua palavra chegue, meu Pai. Eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que sejamos luz do mundo e sal da terra. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê uma consciência de arrependimento de pecado, um renovo espiritual, meu Pai. Uma consciência que nós dependemos do Senhor, precisamos do seu perdão e da sua misericórdia. Pai, derrama sobre nós
o teu Espírito Santo. Liberta o teu povo, meu Pai, das garras do mal. Liberta-nos, livra-nos, Pai, de todas as ciladas que estão armadas contra a tua igreja. Livra-nos de todo o mal. Dá-nos, meu Pai, um coração arrependido, voltado para o Senhor, que possamos nos humilhar diante de Ti, pedir perdão, para que o Senhor ouça a nossa oração, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. É o que eu vos peço, no nome do Teu Filho que morreu por nós, e já vos agradeço. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, mas que está vivo à Tua direita, intercedendo por cada um. É no nome dele que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.